Nós sabemos que alguns salmos na palavra de Deus foram compostos em formatos de louvores, alguns foram compostos em formatos de poesias. Sabemos que alguns salmos foram compostos pelos salmistas em meio às suas aflições, e o nosso Deus inspirou alguns salmistas para falar a respeito de coisas futuras. Existem alguns salmos na palavra de Deus que nós poderíamos até chamá-los de salmos proféticos, quando o Senhor Deus inspira os compositores dos salmos para falar a respeito de coisas futuras. Você sabia que o Salmo capítulo 22 é um salmo messiânico que fala a respeito de momentos que o nosso Salvador viveu no período de seu martírio? O Salmo capítulo 22 vai mencionar algumas falas do nosso Salvador. E os salmos que foram compostos muitos anos antes do que aconteceu com o nosso Senhor também vai falar a respeito do que a igreja viverá nos últimos dias. O Salmo, capítulo 22, é um salmo messiânico que fala a respeito de momentos que o nosso Salvador viveu na cruz do Calvário, mas também fala a respeito do mesmo cálice que a igreja beberá nos últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Uma das coisas mais impressionantes na palavra de Deus é que uma mesma profecia ou uma mesma palavra registrada, ela pode ter um duplo e até um triplo cumprimento. Quando nós olhamos, por exemplo, no livro do profeta Oséias, quando o profeta diz que do Egito chamei o meu filho, nós vamos ver que Oséias menciona essa profecia do Senhor Deus chamando o seu filho do Egito. E essa é uma profecia que ela tem triplo cumprimento, por exemplo. Quando o Senhor fala que do Egito chamei o meu filho, ele está falando a respeito do Israel da antiga aliança, que foi chamado do Egito na época de Moisés. Quando ele diz, e do Egito chamei o meu filho, ele está falando a respeito também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, nós vamos ver os evangelhos citando essa mesma profecia de Oséias. E vai acontecer uma terceira vez essa profecia quando o nosso Deus chamará a igreja do deserto no Egito, ou chamará a igreja do sistema maligno do Egito. Então, queridos, nós vemos que algumas profecias, elas são proferidas, e essas profecias, não todas, mas algumas profecias, elas têm um duplo ou até mesmo um triplo cumprimento. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque nós vamos ver que o Salmo, capítulo de número 22, é um salmo que foi profetizado muito tempo antes do Messias. E esse salmo fala a respeito dos sofrimentos que o nosso Salvador sofreu em seu martírio, mas também fala a respeito do período em que a igreja vai viver. Por quê? Porque muitas situações que Jesus Cristo viveu, o seu corpo, que é a igreja, viverá também. Aliás, quando nós olhamos para o simbolismo ou o significado da ceia do Senhor, nós precisamos entender que o corpo que foi partido, que é o pão, o corpo de Jesus Cristo que foi partido literalmente, ou o corpo de Jesus Cristo que sofreu com o martírio na cruz do Calvário, é a igreja que também é o corpo de Cristo que sofrerá no período da angústia. Não esqueça disso. A igreja de Jesus Cristo passará por um período de aflição e o seu corpo será partido e o seu corpo será espalhado por todas as nações da terra no período da grande tribulação. E eu sei que tem muitos irmãos que acompanham aqui o canal. Eu sei que tem alguns irmãos que entendem que a igreja não passará pela grande tribulação. É por isso que eu preciso que você conecte essa série de vídeos com os vídeos que eu deixo os links aqui na descrição. Por quê? Porque nós meditamos na palavra de Deus e nós sabemos que as Sagradas Escrituras nos mostram que a igreja estará no período da grande tribulação. Basta você acompanhar os estudos que nós estamos fazendo aqui no canal, que eu te mostro que as testemunhas do Senhor estarão no período da grande tribulação. Agora, meus amados irmãos,
Assim como Jesus Cristo passou pelo martírio, assim como Jesus Cristo sofreu no partir do seu próprio corpo, a igreja que é o corpo de Cristo também passará por este tempo. A igreja não sofre com a ira de Deus, mas no período da ira de Deus sobre as nações, a igreja estará sofrendo com a perseguição do anticristo. Entendendo isso, que o Salmos capítulo 22 registra os momentos de martírio ou os momentos de sofrimento do Messias e que a igreja passará por alguns momentos de martírio, também porque a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo que será partido para que as nações reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Vai lá comigo em Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 31. Obviamente, nós não vamos conseguir terminar todo esse Salmos capítulo 22 nesse vídeo aqui. Provavelmente nós dividiremos em 3 ou 4 vídeos, mas eu sugiro que você fique até o final para que você acompanhe essas revelações maravilhosas. Salmos capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. E o versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Porque se acham longe de mim? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Você vai ver que essa palavra Deus meu, ou essas palavras Deus meu, por que me desamparaste? É justamente as palavras proferidas pelo Senhor Deus na cruz do Calvário. Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E é justamente as palavras que futuramente seriam proferidas pelo Salvador da humanidade na cruz do Calvário. Esse Salmos capítulo 22, ele é dada a autoria desse Salmos capítulo 22 para Davi. Então foi Davi, um grande adorador, que ele escreve ali em meio às suas aflições e ele acaba profetizando em meio às suas aflições. 1000 anos antes de Jesus Cristo ir à cruz do Calvário, Davi, em meio às suas aflições, estava profetizando a respeito das palavras do Salvador, proferida na época de sua angústia. Então, Davi menciona esta mesma frase. Agora, queridos, assim como Jesus passou, a igreja também passará. E eu preciso que você compreenda isso e conecte esse vídeo a outros vídeos que eu deixo o link aqui na descrição. Por quê? Porque quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ali nós vemos o discurso do apóstolo Tiago, e ali, quando ele começa a ver aquela quantidade de gentios que começam a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que ele diz? Ele menciona a profecia proferida por Amós e a profecia proferida também por Isaías. A profecia proferida por Amós é que chegaria um tempo em que o Senhor Deus estaria reestabelecendo ou reerguendo o tabernáculo de Davi. E que tabernáculo é esse? Porque o tabernáculo de Davi era uma tenda sem graça, era uma tenda simples. Aliás, comparar o tabernáculo de Davi com o templo de Salomão é até uma comparação injusta quando nós olhamos para as estruturas. Só que entender a importância de Davi ser o autor desse salmo é saber que existe uma conexão a respeito do tabernáculo de Davi que será reerguido. Davi foi aquele que representou no Antigo Testamento a vinda do Messias. Tanto é que você vai ver alguns textos na palavra de Deus dizendo que o Senhor reergueria o tabernáculo de Davi e que Davi reinaria para sempre. Mas espera aí. Como assim Davi vai reinar para sempre? Na verdade, no Antigo Testamento, Jesus Cristo era o mistério escondido. E quando o Antigo Testamento menciona Davi reinando eternamente, as nações sendo governadas por Davi,
Davi é uma representação do reinado eterno do Messias. Por isso, queridos, que nós vamos ver Davi sendo mencionado como um reinado que não teria fim. Jamais faltará sucessor ao trono de Davi, porque o Messias, ele vem da linhagem de Davi. Só que, queridos, reerguer o tabernáculo de Davi está falando a respeito de que chegará um tempo em que o Senhor restaurará a mesma adoração que Davi proferia ao Senhor na época dele. Quando os judeus, aliás, quando a igreja primitiva começa a ver aqueles gentios sendo salvos, o que o apóstolo Tiago menciona? Está acontecendo. O tabernáculo de Davi está sendo reerguido. E assim, queridos, como Davi adorava a Deus, na época da plenitude dos gentios, na época da salvação dos gentios, Deus estará reerguendo um tabernáculo de adoração, e nós precisamos entender que assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo proferiu: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos encontrar, inclusive, o livro de Apocalipse, mencionando algumas pessoas que foram martirizadas na grande tribulação, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a sua igreja? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com o seu povo? E ali o Senhor responde àqueles que foram martirizados: olha, precisa se completar o número de servos que serão martirizados, precisa completar o número de mártires da minha igreja. Por quê? Para que se cumpra as coisas do final dos tempos. Existem pessoas que serão mártires do Senhor, e assim como o Senhor Deus, assim como o nosso Salvador disse: Deus meu, por que me desamparastes? No período da grande tribulação terão cristãos que vão pensar: será que o Senhor nos desamparou? Será que o Senhor nos abandonou aqui nessa tribulação? Esse será o clamor, e é por isso que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 estão vestidas de pano de saco. Assim como Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário e soltou aquele clamor dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Em um determinado momento, esse será o clamor da igreja. Jesus Cristo, que é o cabeça, sofreu na cruz do Calvário, um martírio. Ele bebeu de um cálice. A igreja beberá de um cálice do martírio para que as nações reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos trigos serão plantados na terra na grande tribulação para que a salvação chegue principalmente a judeus na grande tribulação e para que as nações reconheçam Jesus Cristo como o Senhor de toda a terra. O versículo 1 ainda continua dizendo: porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? O que significa isso, queridos? Porque a igreja estará bramando, gritando. A palavra aqui, bramar, ou a palavra bramido aqui, significa grito de angústia. Ou seja, no período do grito de angústia, a igreja estará clamando pelo seu Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo: sabe isso que eu estou proferindo com os meus lábios? Então, parece que isso que eu estou proferindo com os meus lábios está longe da minha salvação. Em um determinado momento da grande tribulação, a igreja vai pensar que foi abandonada pelo seu Senhor. Só que o Senhor Deus virá com o seu socorro. O Senhor Deus, com a manifestação do seu poder e da sua autoridade, derramará o azeite dourado e a igreja receberá um poder e uma autoridade que jamais viveu. Agora, nós precisamos ter essa consciência. Jesus Cristo é o cabeça, e assim como o seu corpo literal foi partido, o corpo de Cristo, que é a igreja, também será partido. Também sofrerá com a perseguição do anticristo. O profeta Daniel chegou a dizer que, na verdade, o profeta Daniel chegou a registrar as revelações que ele recebeu, que em um determinado momento o chifre pequeno, o anticristo, no período da grande tribulação, em um breve momento vencerá os santos. É por isso que a igreja precisa estar preparada em sua vida de oração e em sua vida de meditação para este tempo. Agora, queridos, olha o versículo 2. Ele continua dizendo: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. O que esse versículo 2 está nos mostrando?
que no período da grande tribulação, assim como aconteceu com o nosso Senhor, vai ocorrer um período do dia e vai ocorrer um período da noite. Não esqueça disso. Assim como o corpo de Cristo foi partido de maneira literal na cruz do Calvário, no período da grande tribulação, o corpo de Cristo, que é a igreja, também será partido. A igreja não sofre com a ira de Deus, mas a igreja sofre com a perseguição do anticristo. E por que Deus permitirá que a igreja seja apertada dessa maneira? Porque o azeite dourado, que é a unção poderosa para os últimos dias, ela tem um preço. E todas as vezes que um mártir morre, todas as vezes que um servo do Senhor entrega a sua vida, sempre tem um fruto quando aquele grão de trigo cai na terra. Você lembra que Jesus Cristo foi o grão de trigo que caiu na terra? E assim como o grão de trigo caiu na terra para dar muitos frutos, a salvação proporcionada pelo martírio de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi grande, porque ele é o grão de trigo que caiu na terra para dar muitos frutos. E assim acontecerá com a igreja. Muitos mártires vão existir. Por quê? Porque quando os mártires morrerem, vai produzir a salvação daqueles que estiverem testemunhando aquilo que as testemunhas do Senhor vão estar fazendo ali naquele momento. Agora, queridos, o que o texto está dizendo? Deus meu, clamo de dia. O versículo 2 registra 2 momentos de 24 horas. Nós sabemos que o dia, no período da angústia, representa um momento em que a igreja terá liberdade para pregar a palavra. Não esqueça disso. Apocalipse capítulo 11 vai nos mostrar o período em que as testemunhas terão liberdade para pregar a palavra de Deus. E, infelizmente, os pré-tribulacionistas ou aqueles que não entendem o que significa, quem são as testemunhas de Apocalipse capítulo 11, infelizmente eles não vão conseguir enxergar isso que eu estou mostrando para você. 3 anos e meio da grande tribulação, os 3 anos e meio iniciais, será um período em que a igreja terá liberdade para usar o azeite dourado ou para ser movida pelo azeite dourado. Nos 3 anos e meio iniciais, a igreja terá liberdade para pregar a palavra de Deus, estará profetizando e as catástrofes vão estar acontecendo, algumas maravilhas vão estar acontecendo em todas as nações do mundo. As 2 testemunhas, judeus e gentios, vão estar profetizando em várias regiões do mundo. Esse é o período do dia. O período em que a igreja terá liberdade, sendo usada através do azeite dourado, dessa unção especial, a igreja terá certa liberdade para pregar o evangelho, terá liberdade para despertar a igreja que está dormindo, a igreja que está decepcionada porque estava esperando o arrebatamento secreto. Esse é o período do dia. E Apocalipse capítulo 11 vai registrar isso. Tanto é que o texto começa dizendo: e darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. E aí quando você avança em Apocalipse capítulo 11, você vai ver ele citando que as testemunhas do Senhor morrerão na praça da grande cidade e o seu corpo ficará estendido por 3 dias e meio, ou por 3 anos e meio. E o que o texto está dizendo ali? Que tempos e metade de um tempo. Ou seja, o período do dia são os 3 anos e meio iniciais. A igreja terá liberdade. Lembra que Jesus Cristo disse que o período do dia é um tempo que nós podemos trabalhar? A igreja terá liberdade para trabalhar para Jesus Cristo. Agora, quando chegar o período da noite, que é os 3 anos e meio finais da grande tribulação, aí a igreja não terá liberdade. A igreja será perseguida, a igreja sofrerá com a perseguição do anticristo, sofrerá porque será o período mais escuro da história. E por que o texto cita noite? Por que ele diz assim, e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego? No período do dia, vai até parecer que Deus não responde. E o que significa isso? Significa que muitos vão estar clamando, muitos vão estar buscando, mas vão ter a sensação de que não estão sendo respondidos. Só que as testemunhas do Senhor saberá o que representa o período do dia. Aliás,
Quando nós olhamos o início do período da grande tribulação, nós precisamos ter a consciência que vai existir um grupo de cristãos chamados de as duas testemunhas. E vai existir um outro grupo de cristãos que serão enviados ao deserto dos povos. Esses, no período do dia, vão pensar, o Senhor não está nos respondendo. Por quê? Porque logo após os 3 anos e meio iniciais, começará a grande tribulação. Esse é o período do dia, os 3 anos e meio iniciais. O período da noite, a noite representa o período mais escuro daquelas 24 horas e essa mesma noite representa o período mais escuro da história. É por isso que nós vamos encontrar na parábola das virgens o período da meia-noite, a parábola das virgens que no período da meia-noite as duas testemunhas vão estar gritando: eis o noivo, saiu ao seu encontro. O período da meia-noite representa o período mais escuro da história. Você vai ver Paulo e Silas como símbolos das duas testemunhas. Eles estão cantando louvores ao Senhor em que horário, em que período? O período da meia-noite. Então, queridos, quando nós olhamos para esse versículo 2 que diz assim: Deus meu, clamo de dia, significa o quê? Que existirá um clamor nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. E quando ele diz: também de noite, porém não tenho sossego. Quando que acabará o sossego da igreja? A liberdade para pregar o evangelho? No período da noite, nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Assim como o corpo literal de Jesus Cristo foi partido na cruz do Calvário, ou sofreu com as aflições na cruz do Calvário, a igreja de Cristo estará dando as suas vidas como mártires do Senhor no período da noite, no período da grande tribulação. Agora, queridos, olha o versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Esse é o versículo 3, entronizado entre os louvores. E o que isso significa? Significa que a igreja, como o povo de Deus, ou a igreja que é o povo de Deus, que vai estar congregando. Quando nós entendemos que a igreja de Cristo é o Israel espiritual, judeus e gentios que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazem parte do corpo de Cristo e são o Israel espiritual, nós temos essa ideia de que não existe corpo de Cristo sem os irmãos que congregam. Não existe o Senhor Deus sendo entronizado no meio do seu povo se você não tiver um grupo de cristãos que congrega com você. Talvez você não entre em uma igreja tradicional, mas você precisa ter cristãos que congregam com você. Por quê? Porque no período da grande tribulação, o Senhor Deus será entronizado para vencer as batalhas que sozinhos nós não conseguimos vencer. Existe uma revelação que eu estou sempre mencionando aqui, que é de Salmos capítulo 133. E o que significa isso? Salmos capítulo 133 vai nos revelar ali que a igreja que está em união, a igreja que está em comunhão, congregando, recebe a autoridade que estava sobre a vida do sumo sacerdote Arão. O sumo sacerdote Arão, ele tinha uma unção especial de olhar para a demanda do povo e apresentar essa demanda a Deus. E o que isso significa? Significa que no período da grande tribulação, a igreja será obrigada a congregar. Por isso que ela é enviada ao deserto dos povos, segundo o profeta Oséias, segundo o profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 20. A igreja será enviada ao deserto dos povos para entronizar o seu Senhor, porque a batalha espiritual será muito grande no deserto dos povos. E é por isso que a igreja precisa estar congregando para entronizar a Deus com os louvores, com a adoração, com as suas orações, porque existe uma autoridade especial sobre a igreja que será ativada no período da grande tribulação. O Senhor Deus será entronizado nos louvores de muitas igrejas, de muitos grupos de cristãos no período da grande tribulação, porque a batalha espiritual será muito grande e o cristão que estiver orando sozinho não terá força para vencer as batalhas no período mais escuro da história. Esse versículo 3 ele é lindo. Por quê? Porque não tem como entronizar ao Senhor para grandes batalhas no período da grande tribulação se você estiver sozinho. Quer vários exemplos disso? Quando você vai para 2 Crônicas capítulo 20, você vai encontrar quem ali? O rei Josafá.
O rei Josafá é aquele que reúne toda a congregação, todo o reino de Judá, e eles começam a louvar ao Senhor, e o Senhor Deus é entronizado naquela batalha. A igreja de Cristo sofrerá no período da grande tribulação, mas aqueles que estiverem congregando, aqueles que estiverem em união com o corpo de Cristo, entronizando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o próprio Senhor entrará nessa batalha. Queridos irmãos, Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 8 e Zacarias capítulo 14. Eu não ia nem ler esse texto e nós vamos finalizar esse vídeo aqui com Zacarias. Vai lá comigo. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, nós vamos ver o Senhor Deus pelejando nessa batalha. Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1. Zacarias 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Presta atenção nisso, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Aí o que acontece, queridos? Presta atenção aqui. Porque no período da grande tribulação, quando as nações estiverem cercando Jerusalém, como o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, Jerusalém sofrerá um cerco. Só que a igreja de Cristo, composta por judeus e por gentios, estará clamando pelo Senhor. É por isso que nós precisamos entronizar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque o próprio Senhor, usando a igreja com poder e graça, vai estar pelejando nas batalhas. O nosso Senhor Deus, ele estará pelejando pela igreja e estará pelejando pela nação de Israel. E mesmo a nação de Israel que não reconheceu o Messias, por que o Senhor Deus estará pelejando por esta nação? Porque lá naquele lugar será o lugar onde o nosso Deus estará reinando. É por isso que nós precisamos entronizar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para pelejar as nossas batalhas, e essa será a tônica no período da grande tribulação. E por que o Senhor estará pelejando essa batalha? Porque existe uma promessa sobre aquela nação. Porque existe uma promessa para aquele território. E por que a igreja estará entronizando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Porque ele estará pelejando as batalhas, nessa batalha espiritual de alto nível, porque ele reinará daquele lugar. A igreja estará clamando pelo retorno do seu Senhor e para que ele esteja pelejando nessas batalhas, e chegará um tempo em que ele governará sobre as nações. Olha o versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, o Monte das Oliveiras. Será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Queridos irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Assim como o nosso Senhor sofreu com angústias na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Assim como ele bradou na cruz do Calvário, e o seu corpo for partido pelas aflições, o corpo de Cristo também sofrerá perseguições. O corpo de Cristo, que é a igreja, sofrerá perseguições por causa do nome de Jesus e por causa do Evangelho. Mas como esse versículo que você está vendo aí na tela, nós veremos o nosso Senhor rasgando os céus e colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras e reinando de Jerusalém sobre todas as nações da terra. E aí se cumprirá a palavra dada a Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor Deus governaria sobre as nações da terra, e todas as famílias da terra seriam benditas no nome de Abraão, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, finalizamos aqui mais essa meditação, finalizamos aqui essa meditação inicial a respeito do Salmos capítulo 22, e eu espero que ela tenha abençoado a sua vida. Se você tem algum acréscimo a respeito dessa meditação, por favor, deixa aqui nos comentários. Que Deus te abençoe poderosamente.
E eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.